Ô, Soler, vamos lá, então. Você separou alguns vídeos pra gente, né, Soler, do que a gente pode ter de informações em relação ao Agustinho Giai. Me pareceu uma obsessão do Palmeiras aí a contratação desse garoto, né? Entrou forte aí para atuar como lateral direito, atua como volante também. Eu, sinceramente, acompanhei os 2 jogos, eu trabalhei nos 2 jogos do São Lourenço com o Palmeiras. Achei um jogador bom. Achei um jogador bom, que não comprometeu, né? Mas não sei, viu, Soler, se de repente é o cara para você, né, demandar essa energia toda, enfim, né? Atualize para a gente as informações que você tem e também, se quiser trazer já o seu material que você separou, Solerzito, fique à vontade, irmão. Vamos lá, Lele. Primeiro, aqui na mensagem do Mário Osetti, ele ainda falou do Valentini, né? Que o cara tá dando sopa e o Verdão vai tomar mais um chapéu. Não é bem assim, Mário. Primeiro que para você tirar ele agora do Boca, mesmo ele não jogando, você tem que pagar 10 milhões de dólares. Estamos falando quase de 55 milhões de reais por um jogador. Zagueiro, que não era nenhum titular 100% absoluto do Boca. Um cara muito mais de projeção do que um jogador já 100% pronto. Uma outra questão, ele só chegaria no que vem se você fosse assinar um pré-contrato. E, cara, Palmeiras vai fazer o quê? Você vai pagar 10 milhões de euros por um jogador zagueiro? Você vai pagar 53 milhões de reais por um zagueiro? Só para dizer, trouxe aí o zagueiro canhoto do Abel. Então não tá tomando chapéu nenhum, cara. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, de acreditar que o Palmeiras sempre tá por baixo, porque não é assim que a banda toca. Os clubes da Europa também não fizeram proposta financeira, porque estão esperando chegar julho para oferecer um pré-contrato para o cara. O Palmeiras pode oferecer um pré-contrato para o cara, só que aí você vai ter grana para bancar o salário dele em euro que ele vai receber lá na Inter de Milão? A questão é o Felipe Anderson, ele escolheu voltar ao Brasil. Soler, só um detalhe, o contrato dele acaba no final do ano com o Boca, né? Isso. Não tem sentido você pagar 10 milhões para um cara que tá aqui há 6 meses, tá livre no mercado. Não tem o mínimo sentido pagar 10 milhões, nem zero sentido. E o Boca já deixou muito claro que, se quiser tirar ele agora, ele vai sair só pela multa. Se você quiser esperar ano que vem, aí ele escolhe para onde ele vai. E talvez ele escolha exatamente futebol europeu, porque ele tem o passaporte europeu, assim como o próprio Agustin Diaye também tem o passaporte europeu. E vamos trazer primeiro as palavras, né, dele e do Romagnoli antes da gente falar sobre o que o Palmeiras colocou na mesa. Vou pedir primeiro para você colocar aí o próprio Agustin Diaye, porque ele foi muito claro. Ele estava... ¿Últimamente te pusiste la de San Lorenzo? Não. Ele estava com o celular na mão, né? E aí ele recebeu uma ligação, uma chamada de vídeo. Quando ele abriu, era um belo homem, né, que estava por trás dessa chamada de vídeo, né? Um cara que parece o Bruce Wayne português, né? Um tal de Abel Ferreira. Então, evidentemente que tem ali o poder da sedução, né? Um homem bonito desse falando, você não quer fazer parte do meu plano? Aí aquele maldito sorriso, hein? Aquele maldito sorriso. Só que, por outro lado, ele também recebeu uma ligação com um DDD bem distante, né? Um DDD espanhol. Agora sim, pode colocar aí o que disse o Agustin Diaye em entrevista à ESPN da Argentina. ¿Últimamente te pusiste la de San Lorenzo? No. Como decía recién, no sé qué va a pasar, pero bueno, todavía nos queda un partido el fin de que viene. Estamos pensando ya en Unión, son partidos importantes, hoy era por Copa Argentina y queremos ganar siempre. ¿Podés confirmar que hablaste con Diego Simeone y con Abel Ferreira? Bueno, sí, tuve llamado, pero bueno, son cosas que no me meto, estoy tranquilo, estoy pensando acá. ¿Te gusta más Madrid o São Paulo? Aí deu aquela desviada, né? Foi muito claro. O Abel ligou para ele, só que o Simeone também ligou, né? E que diferença, né, cara? O tratamento lá, os caras falam numa boa, né? Falam numa boa, liguei, falei com fulano. O próprio, a gente vai ouvir o Romagnoli, né? O Pipa Romagnoli, depois vocês vão entender por que Pipa, né? Se o cara deitar, parece um barco à vela. Mas, enfim, você vê que, porra, os caras falam abertamente, tem ali o contato, né? Você é completamente diferente do que a gente vê por aqui, na relação da imprensa lá com os jogadores. Por isso que a gente fala, quando a gente tem algumas informações... Não tem nada, né? Não exato. Tem nada negociando. É o jogador do treino que está negociando. Quando a gente vai pegar essas informações do mercado, às vezes você fala com o próprio jogador.
A gente consegue, às vezes, contato. Você vai num grupo aí, você tem o contato do representante? Não, tem até do jogador, tá aqui, ó, você já pode falar com ele direto. Isso é realmente uma facilidade de trabalhar isso no mercado sul-americano, e a gente, consequentemente, quando tem esse tipo de movimento, né, Soler, a gente consegue até uma facilidade maior para ter um tipo de informação vinda do próprio jogador ou de pessoas realmente muito próximas a ele. Exatamente, né? Então, Agustín Diay deixou muito claro, né, que existe negociação com o Palmeiras, que o Abel ligou para ele, e a gente pede de novo aqui para você deixar o like no canal, tá lá dentro, né, para seguir dando moral pra gente. Agora a gente vai ouvir o Romagnoli, né, o técnico do São Lourenço, amigo pessoal do Abel Ferreira, e ele foi muito claro sobre esta negociação entre os dois times. ¿Te llamó Ferreira para preguntarte por él? A ver. No, no me llamó. No, eso es de club a club. Ojalá. Creo que sería una buena venta para el club, una buena venta para el jugador. Es por lo que veo en las redes es un buen dinero que al club le puede venir muy bien con todo esto que ya sabemos. Y bueno, siempre como digo, si hay esos jugadores que salen en tal posición, va a haber que reforzarse porque lo que viene a futuro en pocos meses son competencias muy complicadas como la Copa, como el campeonato, y bueno, tenemos que armar un buen plantel para lo que viene. Tá aí, né? Treinador publicamente falando, seria um bom negócio para o São Lourenço, seria um bom negócio para o jogador. Só, acho que ele ficou meio chateado quando perguntaram, né? O Abel te ligou? Ele falou, não me ligou, né? Então, pô, liga pro amigo aí, Abel, vocês são parceiro, pô. O Nariga ali tá com saudade de você. Mas trazendo agora em números, né, Lele, o que hoje tem na mesa. O Palmeiras primeiro fez uma proposta de 6 milhões de dólares, né, pelo Agustín Diay. O São Lourenço falou, não, muito obrigado. E agora a proposta está em 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, aí a gente traz para o real, cerca aí de 37 milhões de reais. A gente coloca em peso, deve dar para comprar, sei lá, uns 3 apartamentos lá, infelizmente, porque a coisa tá dura, né? 3 prédios, né? Porque lá, infelizmente, a coisa tá dura. Por isso que o Romagnoli falou que seria um dinheiro importante para o São Lourenço, que assim como a maioria dos clubes argentinos precisa de grana, tá com dificuldades financeiras, e o Diay é o grande ovo de ouro, né, da equipe do São Lourenço, né, aquele atleta que os caras sabem que eles vão conseguir o dinheiro. Nesse momento, os 7 milhões de dólares seriam por 80% do passe do Diay, só que o São Lourenço quer aumentar a sua própria porcentagem de uma venda futura. Talvez possa fechar em 7 milhões de dólares por 70%, já que eles queriam 10 milhões de dólares por 100%. Então, 70% por 7 milhões de dólares dá exatamente a mesma coisa no percentual, né? Então, o Palmeiras terá uma reunião, pelo menos é o que diz o Olé da Argentina, né? Que hoje terá uma nova reunião com membros das duas diretorias para tentar fechar esse acordo, né? Todo mundo já, na parte do São Lourenço, deixou claro que existe esta negociação. O Palmeiras está em cima, o Diay publicamente falando, né? Que conversou com o Abel Ferreira. Então, o Palmeiras está na parada exatamente pelo Diay ter a condição de jogar como lateral, como ala pela direita ou como um segundo volante. Então, é um jogador que pode combinar com o Felipe Anderson num esquema diferente do time do Palmeiras, uma possibilidade para o Verdão daqui para frente, porque ano que vem o Marcos Rocha não fica, né? O contrato dele se encerra esse ano e dificilmente terá uma renovação para 2025. Então, o Diay, sim, é uma das possibilidades que o Palmeiras tem no mercado e uma possibilidade pública, né? Alguns nomes do Palmeiras deixa guardadinho, muita gente aqui perguntando do camisa 9, tudo bem, o Palmeiras também quer um centroavante, mas é um nome guardado a 7 chaves, assim como era o do Felipe Anderson. O Diay, lá na Argentina, os caras falam publicamente da negociação. E muito bem trazido, Soler. Pelo que eu tenho de informação, o Simeone ligou, tal, mas por enquanto a única oferta que eles têm na mão é a do Palmeiras. Então é claro que eles vão pechinchar, vão falar assim, vamos esperar um pouco mais aqui, de repente dá 10 aí, vai. Aí o Palmeiras fez isso agora com a venda do Luiz Guilherme.
queria 30, não teve 30, beleza, então 23, mais o percentual de futura venda, que é uma coisa absolutamente normal. Então tá bem, tá certo aí 7 milhões por 80%, eu acho que a negociação ela pode caminhar e deve caminhar por esse lado, para que o Palmeiras tenha a chance de fechar com esse jogador. E a matemática de padaria que eu faço aqui, meu caro Felipe Paronetto, é a seguinte: Palmeiras claramente vai ao mercado sempre tendo como um alvo buscar um jogador que agrade a comissão técnica e que faça mais ou menos mais de uma função em campo. Então trouxemos aqui a informação de que ele faz a lateral direita, faz uma função de segundo volante, ala pela direita. Então você está contratando um jogador que faz 3 posições por 7 milhões. Então você está contratando um lateral de 2 milhões, um ala de 2 milhões e um segundo volante de 3 milhões, tudo isso no mesmo jogador.